Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que, ao mesmo tempo, simples e muito profunda. O que é de verdade o poder da oração? Vamos desvendar os pontos principais que o nosso texto de referência traz sobre esse assunto. E o ponto de partida de toda essa conversa está aqui, nessa frase: viver de modo digno do Senhor. Isso não é só uma expressão bonita, sabe? De acordo com a nossa fonte, esse é o grande objetivo da oração. É para isso que tudo converge. Certo, mas como é que começa essa jornada? Bom, o primeiro passo, e talvez o mais importante de todos, é a busca pela vontade divina. O texto sugere que antes mesmo de pedir qualquer coisa, o verdadeiro poder começa quando a gente busca entender. E isso nos leva direto para a pergunta de US$ 1 milhão, né? O que, afinal, torna uma oração poderosa? A gente tende a pensar que são as palavras certas, ou talvez a insistência, mas a fonte que a gente está analisando aponta para uma direção bem diferente. E a resposta, olha, é ao mesmo tempo simples e transformadora. O poder da oração não está em convencer Deus a fazer o que a gente quer, mas sim em nos alinhar com a vontade dele. É uma virada de chave completa na nossa perspectiva. A mudança acontece primeiro dentro da gente. E como é que se constrói esse alinhamento? A fonte mostra os alicerces disso. A oração de Paulo, por exemplo, não focava em coisas materiais. O foco era em 3 pilares: sabedoria, entendimento espiritual e, como consequência, o conhecimento da vontade de Deus. Esses seriam os verdadeiros ingredientes para uma conexão genuína. Isso já nos conecta com o segundo ponto fundamental: de onde vem a nossa força? O texto faz uma distinção muito clara entre a energia que vem do nosso próprio esforço e aquela que vem de uma fonte divina. A diferença fica bem nítida aqui. De um lado, a gente tem o esforço humano, que tem um limite, né? E geralmente está focado em mudar as coisas do lado de fora. Do outro, o poder de Deus, que é descrito como a fonte da força espiritual, aquilo que sustenta por dentro, principalmente quando o nosso esforço já acabou. A conclusão aqui é bem direta e até um pouco radical. A verdadeira força espiritual não nasce da nossa determinação ou da nossa garra, mas de uma dependência consciente do poder divino. É o oposto daquela lógica de autossuficiência que a gente tanto ouve por aí. Ok, então, com essa base de sabedoria e de força divina, quais são os resultados práticos disso tudo? Como é que essa transformação interna se manifesta no dia a dia? O processo que o texto descreve tem uma sequência bem lógica. Tudo começa internamente, com essa busca por sabedoria. Isso abre o caminho para receber a força divina. A consequência natural disso, segundo a fonte, é um coração grato. E a gratidão, inevitavelmente, transborda em ações concretas, os tais frutos visíveis. Mas o que são exatamente esses frutos visíveis? Bom, o texto define como a prova externa de uma mudança interna. São as nossas ações, as nossas atitudes, as palavras, tudo aquilo que reflete uma vida que está sendo guiada por algo maior. E como é que essa orientação acontece na prática? A fonte aponta para 3 caminhos principais. Através da palavra, que funciona como um mapa, pelo Espírito Santo, que age como uma bússola interna, e através da providência. Sabe, aquelas circunstâncias do dia a dia que parecem se encaixar de um jeito que faz todo o sentido. E assim, a gente chega no centro de toda essa questão, no impacto mais profundo e duradouro da oração, segundo o nosso texto base, a transformação do nosso mundo interior. Essa frase aqui, nossa, ela resume a ideia de uma forma muito poderosa. Muitas vezes, a gente vê a oração como uma ferramenta para mudar o que está acontecendo do lado de fora. Mas a nossa fonte argumenta que o poder mais profundo dela é outro. É o de remodelar quem a gente é por dentro. O texto conclui com uma reflexão muito importante. Aquela certeza de que, se está na direção certa, a confiança no caminho não nasce de um momento isolado de oração, mas de uma comunhão constante, de uma conversa que, na verdade, nunca termina. E para fechar, fica aqui uma pergunta para a gente refletir. Se a premissa do texto estiver certa e a oração realmente tem o poder de moldar o coração, a questão que fica no ar é, no final das contas, que forma esse coração assume?